Olá, senhores. Cá estamos nós para a última desgraça do ano. Eu não estou solitário, estou com meu amigo Cacique Samar e ele, o japonês mineiro. Saudações, meus amigos. Opa! Boa tarde, meus felas. Boa noite, meus felas. Bom dia, meus felas. Nesse exato momento faltam exatamente umas 8 horas para o fim do mundo. 8 horas. O Vai, grande come- reset. vai começar o The Great Reset. Lula 100% fechado com a nova ordem mundial. Na hora que girar o ponteiro, assim, vai subir no céu um letreiro chamado The Purge. Vai começar a dar tiro na rua, vai todo mundo morrer. É isso aí, mano. Eu ando assistindo muito filmes de Hollywood. Como chama aquele filme? Um Dia de Anarquia? Não, tem um Dia de Fúria, mas esse filme aí, The Purge, que tá no imaginário de todos a esquerdinha, é o Um Dia de Crime. Quer dizer, Uma Noite de Crime. É verdade. Eu não assisti, mas eu já vi algumas coisas. Assim. Sei mais ou menos do que se trata. Que é aquela parada sobre, tipo, tem uma noite em que nos Estados Unidos é legalizado o crime e todo mundo pode se matar. Aí, tipo, no primeiro filme, o primeiro filme começa até que maneiro, né, e tal. Eu lembro muito bem. Tipo, os caras tão na casa deles, eles contratam um sistema sofisticado de segurança e tal. E, salvo engano, o cara não era muito a favor de violência, não. Só que o sistema dá problema e, ainda assim, os psicopatas vizinhos invadem a casa dele e tentam matar a família dele. Aí dá tudo certo, ele se protege, o dia amanhece, todo mundo sai vivo, maravilha. Aí o segundo, mesmo enredo, semelhante, e no terceiro já começa o caos, mano. No terceiro já tem política no meio, tem democrata sendo perseguido por esquadrão neonazista, uma cagada, cara. Uma cagada. O que começou com um filme de terror, terminou com um discurso de ai ai, é um dia pra matar negro. É o famoso fetiche por nazistas, né, cara? Eles nunca vão. Exato. Será que isso um dia irá mudar ou os nazistas serão usados até o fim dos tempos? Cara, Pode ser a forma. frequentemente eu vejo a bandeira de Gadsden, né? Que é a bandeira dos libertários, com a cobrinha e tal. Até o símbolo do tiguanismo, cara, que é aquelas 3 flechas, que é aquela bandeira branca com uma cruz vermelha no meio, quer dizer, um X vermelho no meio. Todas elas, o pessoal diz que é a mesma bandeira, só que em outra cor, para tudo e qualquer movimento nazista. Aí coloco embaixo todas as outras siglas, o símbolo da caveira, a suástica, aquela cruz de ferro, aquela cruz de ferro com um círculo no centro e tudo mais, dizendo que é tudo a mesma coisa e tal. Então, tipo assim, esse fetiche de colocar como o maior demônio, o maior perseguidor, o maior mal da humanidade, a figura que vai jogar. Tu vai jogar água no teu arroz, água no feijão e azedar o leite, entendeu? Vai ser sempre eles, sempre será eles. Rapaz. Falando nisso, a gente tá falando aí sobre filmes e cinema, o projeto sobre filmes e cinema, de maneira geral, ele irá sair ano que vem. Essa promessa sairá do papel. E eu acho que vai ficar bom. O Baianinho tá se dedicando muito nesse nosso projeto aí. A gente quer não ficar só nos vídeos, mas trazer algo escrito, ainda mais que uma galera aí dos ouvintes do Esboço de Sanidade, que faz parte lá do nosso grupo, né? Que de certa forma eles fazem parte do Esboço de Sanidade, a gente tem vários projetos legais lá no grupo. Eles me informaram já que hoje temos aí ferramentas que conseguem decodificar o áudio e transcrever aquilo, transformar numa espécie de roteiro que estamos falando. Então, vai ser mais fácil de transcrever as nossas palavras e lançar em formato como se fossem aulas e apostilas, que era mais ou menos o que o Olavo fazia no começo, nos seus primeiros cursos, né, que ele dava o curso de maneira oral e os próprios alunos faziam a parte escrita, transcreviam o curso. E nossa ideia é fazer a mesma coisa, até porque o áudio se perde muito fácil, né? Agora as apostilas, e não pensem que a gente vai estar preocupado em divulgar com o nosso nome, o material. Não, é só porque realmente não tem esse tipo de conteúdo
no Brasil, pelo menos eu não vi ainda. Então, a nossa ideia é colocar isso em circulação na internet, independente se saberão ou não que fomos nós que fizemos, certo? Até Certo? porque no futuro, dependendo do que a gente falar, isso poderá ser usado contra nós, né? E eu nem tô falando de falar sobre barbaridades aí, as coisas que a gente fala nos podcasts aqui. Mas lá podemos colocar algumas definições e essas definições podem ser consideradas preconceituosas, discriminatórias, né? Que agora discriminação é um pecado mortal e um crime, né? Até pouco tempo atrás não era, né? Discriminar as coisas, dar nome às coisas era uma coisa natural. E aí que interessante, né? Porque você vê que o problema de discriminar as coisas e dar nomes às coisas, o exercício principal, naquilo que se condiz dentro do exorcismo, é você conseguir ser capaz de dar o nome ao demônio, né? E parece que hoje a incapacidade de poder dizer as coisas da maneira como elas são realmente uma ferramenta infernal. É uma coisa pra te deixar louquinho da cabeça, sabe? Aham. Porque você tá vendo as coisas acontecerem diante dos seus olhos, você tá vendo a pessoa se comportando de determinada maneira, você enxerga padrões. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu não acompanha muito, né, cenário de esporte, negócio de League of Legends e tudo mais, nada disso, né? Não. Teve recentemente uma jogadore, né, do, do time profissional Pain Gaming, que é chamada de Flower. Eu não vou dar o nome inteiro da criatura aqui. Só que é um cara. Ele tem mais bigode do que eu e tava se identificando como mulher. E aí, o que que rolou? No meio de toda essa discussão e confusão, teve um vídeo dele, né, dando a entrevista em que ele usou o pronome masculino, ele se referiu a ele mesmo como ele mesmo, né? Eu me sinto... Sim, ele errou o pronome dele. E como na internet ninguém perdoa nada e todo rato aqui passa 15 horas por dia examinando tudo, os caras perceberam ele errando o pronome. Não tem jeito. Aí o que aconteceu? Isso já foi a red flag da red flag, né? Esse cara tá zoando, esse cara tá de sacanagem. Aí foi passando o tempo e o que aconteceu? Acabou vazando o print, né? Dele no Discord, falando que ele sentia atração por pessoas pequenas que não eram anãs, entendeu? E que existem crianças que não são tão crianças assim, de acordo com ele, né? E aí isso tudo conduziu para aquela coisa que a gente bem sabe, né? Que este tipo de sujeito acaba surgindo por conta de um problema na família dele e que às vezes esse problema advém de um abuso. E aí, portanto, ele cresce e acaba replicando esse abuso em outro infante também, que leva a outro problema de você gerar mais um infante que vai ter esse tipo de tendência a ser chamada de criança LGTV, né? E aí o que acontece? Ele recai dentro desses padrões, e mesmo que as pessoas estejam vendo que isso acontece, que isso não é mais um caso isolado, ainda levantaram a bandeira da questão do ai, isso aí é transfobia, não pode falar esse tipo de coisa, não pode ser assim. Só que, pô, quanto mais os caras continuarem fechando os olhos deles pra esse tipo de coisa, já era, cara. Você vai ter um problema muito maior do que transfobia rolando, entendeu? Eu acho que a parte mais chata disso tudo do meio não é nem a questão da galera ficar meio morna pra esse tipo de coisa. É você ver gente que, assim, que se diz conservador ou coisa do gênero, assim, em que preza pelos direitos das trans femininas, né? Ou seja, o problema não é ser trans, o problema é ela dizer que ela é trans, mas parece um homem ainda, entendeu? Eu falo, já era. Aí já era. Aí já era. Tipo, tá tudo bem cortar o pinto e ter sofrido abuso da infância, contanto que eu pareça uma gostosa e não um cara de bigode. Aquela história, você lembra que assim, quando você falou pra mim, Hum. lá, a questão do... Eu não lembro da jornalista, se era uma jornalista do G1, que tudo que a mulher falava se resumia a sexo. Você lembra disso aí? Qual delas, cara? Toda enquete que a mulher lançava, as enquetes Aham. profissionais, que ela, ela era uma das estagiárias que tomava conta de um perfil no Twitter, ela tinha a ver com sexo direto ou indiretamente, as matérias que ela lançava sempre tinha alguma conotação erótica, né?
E aí, você mencionando aí a questão desse ser, aí, esse ser humano que não pode ser discriminado, que também, no final das contas, tudo se resume a um desejo sexual desordenado. Isso me fez lembrar de dois filmes que eu assisti recentemente. Um deles não tão recente assim, outro muito recente. O mais recente, acho que até mandei para você, não sei se chegou a assistir, que é o Hardcore, no submundo da pornografia, no submundo do sexo, e o 8mm. Né? No caso do Hardcore, apesar dos dois tratarem da mesma temática e seguirem até uma linha muito parecida de condução do roteiro, no Hardcore tem uma questão muito pesada, que é a questão de que, tá, às vezes, por mais que você dê uma boa educação, e veja bem, estamos falando de linhas gerais, né? O que é uma boa educação ou não já é outra discussão, mas para o entendimento comum, digamos assim, das pessoas, uma boa educação é um pai que tenta colocar o filho numa boa escola, que ensina uma religião para criança, e como isso por si só não garante que seu filho não tomará decisões muito erradas na vida, né? Que é o caso do protagonista do filme, que ele é um rapaz um senhor que segue uma das denominações protestantes, salvo engano, a denominação batista, né? Pelo menos nos Estados Unidos tem uma certa rigidez, né? E mesmo assim, pela ausência da mãe, né? A menina também tem um desejo totalmente desordenado e segue um rumo que não era esperado por ninguém que olhasse de fora a, a vida da família, né? Uma família religiosa, né? Que está sempre presente nos cultos. A menina tinha uma educação religiosa e mesmo assim, veja bem, a menina veio de uma boa família, o pai é empresário, e mesmo assim a menina decidiu se prostituir e fazer filmes eróticos. Mesmo assim. Mas a questão principal que eu tô levantando aqui é como o desejo sexual desordenado causa danos na sociedade gigantes, né? Agora a gente está lidando com problemas muito maiores do que isso de pornografia e a prostituição, que também nada mais são que consequências disso, né? Só que agora a gente está escalando para outro nível. Alguém imaginava 20 anos atrás falar que civis, mulheres comuns se prostituíam sem necessidade? Não era exceção isso? As Cara, pessoas com desejos desordenados, pelo menos que não tinham vergonha disso, não havia eram raras? é aquela questão, né? Então, sobre a mística da prostituição, havia-se aquela noção de que toda mulher que era cometida por isso, né? Voluntária ou involuntariamente, você tinha uma questão de necessidade por trás. Alguém que não tinha, tipo, não tinha uma figura masculina que fosse capaz de provê-la. Aham. Ou que tivesse interesse em provê-la, né? Hoje não é bem assim que funciona. Então, quer, quer você queira, seja por meio das mulheres de 28, 30 anos por aí, ou até na faixa, né? De 20 a 30, que é a tal da PPS e tal. Cara, você tem o que vem antes disso, né? Que é a garota do OnlyFans. Que querendo ou não, as pessoas podem dizer que o OnlyFans não é prostituição, ou podem se esforçar para dizer que não, mas é sim. Não tem como não fugir que não. Você tá divulgando o seu íntimo por $5, $10, entendeu? Uma coisa que tempos atrás as mulheres é, guardavam a todo custo, não só as mais religiosas, E né? isso aí é que tá. Não adianta falar, tempos atrás, como se fosse, tipo, caralho, muito tempo atrás, 200 anos atrás, 100 anos atrás. Não, cara. 20 anos atrás não era tão fácil assim, não, sabe? 30 anos Não, atrás você tinha não. que sair, É, tomar um exato. café, às vezes nem sempre era na primeira vez. Tinha um tempo, cara. Por mais degenerado que já fosse, de certa maneira, não era tão rápido, não era instantâneo como é hoje, entendeu?
Sim, e uma parte vai falar, não, mas vocês voltam sempre para esse assunto e fica com saudosismo do passado, acabou, o mundo não vai voltar a ser como antes. Tudo bem, mas a questão é, vocês estão analisando friamente o que está acontecendo para poder explicar isso para as próximas gerações? Poder explicar para o seu filho que o mundo nem sempre foi assim? Para que você Poder tenha explicar para o seu filho que tem coisas no mundo que são naturais, são mudanças naturais, e tem outras coisas que são provocadas? como a grande quantidade de indivíduos da geração Z que se intitulam LGBT, que isso não é nem um pouco natural. E aí é interessante, né, como eu já vi várias e várias vezes fotos e fotos em preto e branco de casais que eram aparentemente homossexuais, né, ali. Uhum. Eu digo aparentemente porque às vezes varia o contexto, cara. Tem foto que os caras não estão se beijando, que as mulheres não estão se agarrando, tá só uma do lado da outra, entendeu? Aí Aí, a mas galera força a barra. exato, mas a legenda é, olha só, como sempre existiu, como sempre houve. Beleza, ninguém tá dizendo que nunca houve, ou que nem sempre teve. A questão é que o número que surge desse tipo de gente atualmente é fora da curva, não é normal, é artificial, entendeu? É programado, é projetado. Aquilo que você tava falando sobre desejos sexuais de ordem desalinhada, né? A questão da prostituição, né, do OnlyFans, isso é só uma vertente de como esses desejos desordenados descambam na sociedade. A Uhum. questão do LGBT tá dentro disso aí, tá dentro de uma pulsão sexual que é iniciada muito cedo na vida do indivíduo e já era, e isso estraga ele por completo, entendeu? Ou então, até mesmo a questão da violência do desemprego, pô. Porque veja bem, se o indivíduo hoje ele é inteiramente condicionado a arranjar uma parceira, ou pelo menos um número de parceiras, porque a vida dele tem que girar em torno da experimentação do sexo, quando ele não consegue fazer isso por meios convencionais, ele vai lá e assalta. Ele vai lá e se envolve com crime, com atividades mais perigosas, atividades que virão a fazer com que chame a atenção de determinados tipos de mulheres, entendeu? E aí ele consegue o que ele quer. Quando nem um crime, nem um trabalho convencem, o cara acaba se matando. Ou o cara vai fugir para simulacro de feminino, que é sair com travesti ou então comprar boneca. Ele não consegue viver sem o feminino. Nenhum homem consegue viver 100% livre do feminino. De alguma maneira ele vai recorrer a isso. E por mais individualista que você seja, por mais siga o meu próprio caminho que você seja, você ainda vê esses caras fugindo ou pra prostituta, ou pra boneca, ou pra travesti. Sendo dois desses itens simulacros de feminino, não sendo feminino completo, só um simulacro, mas ele ainda depende. Ele ainda depende. E não sei se você vai concordar, Cacique, aí o japonês também, depois se ele quiser dar o parecer dele. Essa ideia de você, eu tenho um desejo e eu não posso reprimi-lo, eu tenho que satisfazê-lo. Começa com a questão Caralho. do sexo livre, sem Aham. compromisso, Quem disse que você tem que se guardar? E aí começa com a ideia do quem disse que você tem que se guardar. Por que você não pode fazer antes do casamento? E depois vem a questão, por que você não pode se satisfazer mesmo estando comprometido? Se você tem esse desejo. Isso vai escalando, escalando. Assim, eu sei que isso é repetitivo, mas eu acho que não é uma repetição vã. Eu acho que é pertinente. Todo vício é assim. É uma característica do vício. Ela não tem um fim. O vício, ele vai escalar. Todo viciado, um dia, não consumia ou não praticava esse vício, tanto quanto pratica hoje. O ápice do cara, e ele não pode afirmar que hoje é o ápice do vício dele. Não, eu já cheguei no fundo do poço. O fundo do poço é o inferno. Se você está respirando, você não chegou no fundo do poço. O que vocês acham? Cara, eu concordo. Porém, tem um pesar. Tem um detalhe que as pessoas não podem deixar de esquecer, cara. O apocalipse, ele é um negócio que ele é feito pra te pegar desprevenido, cara.
ele não tem aviso, ele não tem data nem hora marcada. Não entra uma sirene no céu falando, vai começar, hein, galera? Não, não é assim. Trombetas. A Quando ele, trombeta vai me avisar. quando ele estoura, já era, meu fela, já é tarde demais, já estourou, entendeu? É um negócio que não dá tempo de você se preparar. Então, a questão, enquanto você ainda pode reagir, enquanto você ainda tem condições de lutar pela sua alma, ainda não acabou. Ainda tem salvação. Ainda dá. Ainda é possível reverter. Mas por isso que você tem que dormir de olho aberto, cara. Porque a gente vai vendo cada vez mais coisas sendo aceitas na sociedade que elas são fora do normal. Entendeu? Então, exemplo, é, a quantidade hoje que existe, né, de pessoas que têm uma atração sexual voltada para algo que, cara, vou dizer que deve estar para além do humano, sabe? Ou melhor, talvez pro inumano, porque todo aquele conceito de você se sentir atraído por uma mulher visualmente bonita, que tem o queixo, o olho, as maçãs do rosto, o cabelo, tudo na mulher em torno da feminilidade dela te é atrativo. Enfim, você acha ela realmente muito bonita. Cada vez mais você encontra exceções dentro desse tipo de coisa. Em que eu não tô nem falando necessariamente de homossexualismo em si, mas de caras que só vão se sentir atraídos por garotos que possuem ferro na cara. Ou seja, começa com aquele piercingzinho na ponta do nariz, sabe? Aquele de leve, assim, piercing do sou uma menina roqueira, sou uma menina do skate, eu sou uma menina diferente. Aí, daquele piercing, evolui para o piercing na sobrancelha. Aí ela tem um ferro no nariz e um ferro na sobrancelha. Depois vai uma tatuagem no rosto. Depois vai um alargador. Depois, cara, ela já tá totalmente deformada. Parecendo com algo mais semelhante a um animal, entendeu? E aí você vai vendo né, em outras regiões, né? Em outros países, como na Dinamarca, na Suécia, até mesmo na Groenlândia, né? E no Canadá também, que são países, por serem pequenos, né? Ou por terem uma população pequena, você consegue controlá-los eles mais facilmente. E daí você consegue fazer desses países grandes experimentos sociais. E quando dentro deles as absurdidades começam a aparecer, né? Esse tipo de personalidade exótica começa a surgir por lá, você vê que isso vai sendo incrementado para os outros países, né? Para os mais longos, né? Para os campos de teste mais largos, como o Brasil, como os Estados Unidos, como até mesmo como o Japão, de certa maneira, né? E aí você vai vendo esse tipo de coisa chegando por lá. E essa maneira de você inserir uma nova categoria de beleza, não é nem beleza, né? Mas de atratividade, o ser humano tem, forçar uma espécie de fetiche em alguém, é a maneira como os demônios têm de serem aceitos nessa sociedade, cara. Porque um demônio é um negócio feio, cara. E quando você consegue fazer um ser humano se enfeiar, e mesmo assim, continuando sendo feio, ele passa a ser atrativo para outras pessoas acabam querendo ter relações com ele. Cara, isso me parece muito a normatização de você começar a ver vultos na sociedade, de diabinhos correndo por aí e falar, não é normal. Tudo bem, aquele cara botou um par de chifres na testa dele ali, normal, artificialmente, porque ele quis e é bonita, beleza, tá tranquilo, entendeu? Cortou um dedo É, tá, voluntariamente. cara, tatuar a íris do olho, cara. Íris não, tatuar aquela, qual é o nome da parte branca do olho? Mucosa. Tatuar a mucosa do olho, cara. Não dá. A esclera. Porra, os caras pintam de preto, pinta de vermelho. E quando eu disse cortar o dedo voluntariamente, eu não estou falando do digníssimo eleito. Não É estou verdade. falando dele. Né? Tem isso Outras aí pessoas também. fazem isso. Outras para fins estéticos. Inclusive, que você disse há pouco, me fez lembrar de mais uma das motivações do nosso projeto do cinema, porque se, não sei, né, teve até um ouvinte aí que comentou, meu, vocês têm que fazer o... Eles até optaram pelo título que o Cacique sugeriu, né, o que é o... Como que era? O Cineminha dos Sim, Cria, exato. né? Falou, não, vocês têm que fazer porque só tem sojado falando de cinema, não sei o quê. Se vocês
procurarem no YouTube análises de filmes, principalmente de filmes de terror e horror, as pessoas são. Só o fato da pessoa falar que é apaixonada por filmes de terror e horror, você já tem que levantar um alerta. É uma red flag, você tem que levantar um alerta. Isso não é normal. Isso não é normal. Filmes de terror e horror, as pessoas são torturadas psicologicamente e fisicamente. Como que você pode amar isso? Nos filmes de terror e filmes de horror, praticamente todos têm um culto aos demônios. E como você acha? Lembra que a gente falava que esse é o principal conselho, um dos principais conselhos dos padres exorcistas. Não fique vislumbrado com a demonologia. Porque para você descambar para o ponto, não, eu quero estudar a fundo, você começar a admirá-los, não é difícil. Não é difícil chegar a esse ponto. Não, você está falando uma coisa totalmente equivocada. Então pesquisa, pô. Coloca no YouTube e veja como essas pessoas falam de toda a simbologia dos demônios nos filmes. Tem gente que é fanática por aqueles filmes Snuff e Slasher, aqueles trash, aqueles filmes que literalmente tem mortes explícitas, que decapitam pessoas, que esmagam a cabeça da pessoa com martelo, usam furadeira. As mais. Jogos. Eu tô falando de jogos mortais, elétricos. E esses são os mais leves, tá? Tem coisa muito pior que isso aí. E essas pessoas são apaixonadas por esse tipo de coisa. São fãs. Eu não consigo entender isso. Quer dizer, eu não consigo entender como as pessoas acham normal esse tipo de coisa. Eu consigo entender que elas estão com desejo desordenado e estão apaixonadas por isso. Agora, eu não consigo entender como a maioria das pessoas não enxerga isso como uma doença psiquiátrica. Sem se referir ao enredo dos Jogos Mortais em si, porque eu não conheço, eu nunca gostei, não tenho preferência por ver mortes por agonia, não acho maneiro, mas eu lembro que uma galera assistia, né, a questão dos Jogos Mortais e tudo mais, tanto porque aparentemente o Jigsaw, ele procura pessoas ruins na sociedade, né? E em alguns dos filmes a maneira como elas morrem, como elas se submetem à morte, são submetidas à morte, né? É de acordo com os pecados que elas cometeram, as injustiças que elas cometeram na vida, né? E tudo mais. Só que ainda assim, cara, é uma coisa que me chamava a atenção na época, era ver muita criança, cara, muito moleque com menos de 10 anos de idade, assim, que era louco por Jogos Mortais, entendeu? Que gostava de ver. Usar a Tipo, fantasia do tipo, bonequinho lá. existe sim, né, aquela mística do é um negócio proibido, é um negócio de adulto, então eu quero ver também que eu quero ser mais adulto, coisa do gênero assim, sabe? Uhum. Aí a conquista de você conseguir fazer algo que era proibido e tal. Beleza, um filme de terror não é tão grave assim. Só que a fixação gerada na criança por aquele tipo de violência é algo que, tipo, porra, não é comum dentre as crianças, entendeu? Uma coisa é você gostar, você vê a criança feliz em ver o Goku descendo a porrada no Freeza, entendeu? Mas a morte por agonia em si, dentro de um contexto de tortura, é esquisito. Mas beleza, né? Outra coisa que a gente estava conversando também, que por mais que se disse, né, que, poxa, essas coisas possam parecer redundantes ou desnecessárias de estar batendo em cima, só que, cara, eu tenho uma certa proximidade, né, na verdade, nem proximidade, né, eu consigo observá-la de longe, com uma professora que eu tive no ensino médio. E, vez ou outra, olhando pelas redes sociais e tal, eu vejo a vida dela. Como eu sou uma das pessoas que, tipo, nunca comenta nada, nunca digita nada, nunca chega pra ela e fala kkk, vou dar um conselho de moralidade pra ver se ela entra nos eixos. Então, eu sempre continuo por lá. Eu acabo acompanhando ela de perto e uso ela de estudo de caso. E quando você tem a questão da proibição não muito definida para uma pessoa, ou pelo menos não muito bem explicada, todo e qualquer tipo de não parece ser uma grande tortura, né? E é muito chato você ver mulheres de 30 e tantos anos, quase chegando próximo aos 40 anos de idade, sabe? Que se emocionam e choram ao cantar a música do Caetano Veloso. É proibido proibir, entendeu? Aham.
E aí você pega o contexto de... Eu vou usar a palavra catarse. Se eu usei errado, me perdoe. De catarse junto, né, à eleição do atual presidente. Então aquilo cria uma explosão de sentimentos na cabeça desse tipo de mulher, em que ela tá vivendo o ápice do momento da vida dela, entendeu? Ela tá cantando a canção do Caetano Veloso num bar cheio de pessoas e professores que concordam com ela também, num contexto em que o Lula venceu o Bolsonaro e, portanto, ele venceu o mal. Isso gera uma química na cabeça dela que transforma uma mulher que devia ser madura, né, numa jovenzinha histérica, sabe? Aham. E é interessante como, mesmo a maternidade tendo sendo uma coisa boa e fundamental na vida de uma mulher, por conta desse tipo de comportamento e das sugestões ao redor, a sugestão da modernidade, as amizades que esse tipo de mulher acaba desenvolvendo na vida, ela consegue regredir ao estágio de uma jovem. E é muito triste porque o que acontece? A característica do jovem é, de certa maneira, a imprudência. A imprudência ela pode te ajudar a desenvolver uma espécie de audácia para tentar enfrentar determinados perigos na vida e ser bem sucedido ao vencer os dilemas que você tinha que vencer. Só que ainda assim, cara, o jovem, ele é um troço que ele vai errar e vai fazer besteira. Enquanto, em contrapartida, a questão do homem mais velho, da mulher mais velha, mais experiente, mais comedida, mais prudente, sabe onde pisa, né? Se é uma figura que vai em oposto a isso e, portanto, ela dá certo. Quando você tem uma mulher velha que volta a tornar-se a agir como jovem, ela não causa problema só pra ela. Ela vai causar problema pros filhos dela também. Porque ela tem filhas, entendeu? Esse tipo de gente tem filhas. Tem parentes pequenos, tem pessoas a qual ela influencia. E aí você começa a observar nos filhos jovens dela, né, que estão dentro da adolescência, outros já estão na fase adulta, já quase na metade daquilo que eles estão fazendo na federal, coisa do gênero assim, ou já estão trabalhando e tal, você vai vendo. E você observa nos pequenos, né, nos adolescentes, aí as influências do mundo moderno chegando neles, assim, sabe? Devagarinho. E aquela pessoa que se recusou, né, a ouvir a censura de todos aqueles que estavam ao redor dela, na maneira como ela deveria criar a filha dela, da maneira como ela deveria se portar, vai acabar colhendo as consequências de ter uma filha que causará problemas a ela, entendeu? Por mais que o amor seja forte, por mais que o sentimento ali seja verdadeiro, né? Seja recíproco, tanto de filha para mãe quanto de mãe para filha, é inegável, porque o tipo de coisa que você permite que sua filha aceite são coisas que acabam fazendo mal para a própria alma dela. Então, vai para além de um corte de cabelo, vai para além de um estilo de música que ela ouça, vai para além de um autor com o qual ela tenha contato. Inclusive, por mais que eu curte bastante a questão de você colocar um jovem para estudar alta cultura ou coisa do gênero, eu acho muito complicado quando você pega tudo aquilo que tá dentro da literatura brasileira e oferece para ela, porque dentro da literatura brasileira existe o curtiço, entendeu? Existe o Aloísio, e aí não dá, porque com isso você acaba estragando a inocência ou o senso moral de uma juventude, entendeu? Ou então quando você oferece cedo demais a questão do Machado de Assis com a obra dele lá, o Dom Casmurro, e acaba transformando a Capitu na porra de uma heroína, entendeu? Isso é É, problema, entendeu? não, eu acho até interessante que isso aí é muito. Como fala? Ah, esqueci mais uma que eu ia falar, mas a pessoa não consegue compreender a fundo o que a obra traz e ela vai tentar entender de acordo com o professorinho de história, etc. E ela chega numa conclusão que era a mágoa do humano, a mágoa humana por causa de uma coisa, tipo rancor que vai levar durante uma vida por causa de um fato, e ela vai levar isso como vai perder no meio da história, perdendo no meio da história e levar isso para um protesto feminista, que é uma coisa tipo assim, qual que é a tendência disso? Você se mantém culto. Você vai virar como um porco ler um livro. Uma coisa idiota.
O senhor tá me dizendo, japonês, que para certos livros existe a necessidade de uma bagagem anterior, de uma maturidade anterior, porque senão você não vai entender a droga da mensagem, você só vai ter lido, vai jogar o livro na estante, vai virar a Gabriele Prioli da vida, vai falar, vai ficar rotando coisa por aí, é isso? Com certeza. Não, até porque, por exemplo, se eu acho que eu tive assim, não uma frustração de amor, mas começar a entender isso com uns 8 anos de idade, assim, mais ou menos. E coisa que eu só, por causa disso, que eu fui entender o Dom Casmurro, essa frustração, essa melancolia. E tenho certeza que um moleque de 16 anos que tá pensando em comer a Patricinha, ele não vai pensar nisso. Inclusive, esse é o conselho do Mortman Adler, não é? Para você ler um livro, você tem que ter lido muitos outros antes. Uhum. O japonês até pode falar mais sobre isso, se ele se sentir à vontade, que é a questão que os próprios romances podem ser um mal, né? Principalmente aí para as mulheres, né? Começar a E romantizar situações. falando em mulher, meu amigo, continua. Então, ela pode começar a projetar esses romances, né, que ela leu, ou os filmes que são adaptados, né? Inclusive tem um filme de um dos livros da Jane Austen, né? Que inclusive é uma autora muito boa. E Orgulho, Orgulho acho e que é Preconceito. orgulho e preconceito. Então, os livros, alguns livros são adaptados, alguns livros de romance são adaptados para o cinema e elas têm contato tanto com filme, com livro. Nós sabemos que existem as booktubers hoje em dia, né? E isso Todas pode lindas, todas cheirosas. inteligentes demais, muita sapiência e o dinheiro do papai envolvido para ter uma estante colorida, brilhante, reluzente. E outra questão também que pesa é que essas meninas, os rapazes aí, leem os livros atrás da opinião dessa galera. E vão nos comentários, eles ficam em discussões lá. E eles adoram uma conversa de comadre, onde todos Sim, cara. concordam que aquela obra é libertadora, tal. Cara, às vezes quando eu vou comprar alguma coisa, né, e eu utilizo a Amazon, comprar livros principalmente, tal, às vezes eu vejo os comentários e muita gente elogiando alguns clássicos, mas sempre colocando ponderações, sabe? Não, eu achei esse livro fantástico, só não gostei do caráter reacionário do autor ou da misoginia. Meu Deus, meu Deus! Já pensou, cara, se essas pessoas tivessem, né, a oportunidade de tomar um café com Shakespeare, o que eles iriam falar? Olha, até gostei das suas obras, mas você era muito machista. Eu, eu acho que naquele livro A Megera Domada você passou do ponto, hein? Inclusive, foi justamente esse que eu vi, que é um olhar meio machista. Cara, mano, aí toda vez que eu leio esse tipo de comentário eu fico me questionando. Deus, ó Deus, é possível ler sem dar o cu, Deus? Aparentemente não me parece ser possível. Porque a quantidade de viado que eu tô vendo aqui é indescritível. Mas o que você ia falar, Cassi, a respeito quando eu mencionei a questão das Ah, mulheres no tá, romance? beleza. Tem vários pontos. Mas o principal cara, é muito triste porque a questão do romance na vida feminina não só distorce tanto, né, a questão da maneira como ela vai vir se relacionar com uma mulher já com um homem, mas também a questão do romance distorce, cara, a cabeça do homem na maneira como ele vai se relacionar com a mulher, cara. Vide o problema atual do Paulo Musi, cara. Porra, em vários problemas, assim, que você vai vendo as declarações que ele dá em dado podcast, tudo bem, e por mais bonito que você ache aquilo ali seja, o maior problema de todos ali é você observar a mulher dele e ver que ela não fala da mesma maneira publicamente dele, entendeu? E aí você vai vendo que, porra, tecnicamente, se ela não se sente orgulhosa o suficiente para falar da mesma maneira dele publicamente, da mesma forma que ele faz com ela, você fica pensando, cara, que tipo de homem seria necessário
para tornar esse tipo de mulher, como a Roberta, emotiva o suficiente, orgulhosa o suficiente para bater no peito dela e dizer: ei, esse cara aqui é o homem da minha vida, entendeu? Esse é o cara que eu respeito. Porque, querendo ou não, eu não vou dar uma de metaforando aqui ou coisa do gênero, mas todo ouvinte aí que passou por uma experiência amorosa, que observou de longe uma experiência amorosa, cara, você vê no olho da mulher, você percebe nos trejeitos dela o quanto ela te ama, o quanto ela, o quanto pra ti ela é importante, entendeu? A ponto de publicamente ela deixar isso claro. No sentido de que o tempo todo ela tá em alerta e qualquer outra pessoa que venha se aproximar do marido dela, que seja do sexo oposto, né? E tudo mais, é uma ameaça. E ela deixa muito claro sobre isso, sabe? E aí você olha a Roberta e, tipo, tu não tem a mesma impressão, sabe? Tu não tem a mesma sensação de apego em que naturalmente você enxerga em outras mulheres. E você, porra, você vê o Paulo Musi, caralho, querendo ou não, você não acha um Paulo Musi em cada esquina, entendeu? Só mais um ponto, Cacique, antes de continuar por essa linha aí, que eu lembrei, que a gente estava mencionando, né? Recentemente, até comentei contigo lá que eu tinha visto algumas coisas de Berserk há um tempo atrás, né? Principalmente o arco lá do Eclipse. Uhum. E para mim, não vou dizer que foi chocante, porque eu já tinha visto, já tinha tido contato com algumas animações japonesas que seguem uma linha parecida, então não vou dizer que eu fiquei totalmente chocado, infelizmente, né? Eu queria me chocar mais com essas coisas, porque seria a prova de que eu não tive muito contato com desgraças ao decorrer da minha vida. Mas não foi o caso. Mas o ponto que eu queria levantar é como que as pessoas, essa figura do anti-herói pode ser muito perigosa, né? Porque o personagem lá, o Grift, tem muita gente que o defende, né? Você que já Tem acompanha a obra há muito tempo, a você sabe corrente disso. do Griffith no Fernanda de Errado. Tem a E corrente Griffith da onde? Berserk. Ah, posso só dar uma opinião sobre ele? claro, fala, Eu acho engraçado porque o Griffin, até aquele anjo o Lúcifer do Devil May Cry Baby, ele não é uma figura demoníaca, horrorosa. Ele é o contrário, né? Ele é igual o pecado do orgulho. O cara é um príncipe, o cara é bonito, o cara tem tudo pra ser perfeito. Só que ele só pensa nele. Acho que, tipo assim, é uma figura. É um dos personagens mais bem criados e mais filho da puta dos e uma animes. das melhores representações de Satanás, né? É isso mesmo. Acho que é a melhor. Exatamente. E- Exato. Ele literalmente não liga para o que ele tem que fazer, quem ele tem que sacrificar em prol do objetivo dele. E as pessoas elogiam justamente isso. Não, mas ele está em busca de atingir os objetivos dele. Exato. Exato. E é Ou seja, interessante. a gente já tá num ponto que a gente tá seguindo, quando eu digo a gente, eu digo o homem, e aí entendam o homem no sentido antropológico, estamos falando de homens e mulheres, a humanidade, tá chegando num ponto que a gente já não somos mais meros pecadores. Nós literalmente estamos invertendo a virtude. O que é a virtude de fato? Nós estamos tá tendo inversão de valor, estamos nos tornando adeptos e filósofos da filosofia. Não, nós não somos propriamente filósofos, mas na verdade, melhor definição é disseminadores da filosofia luciferina. Nós estamos trabalhando para Satanás de graça, e a maioria sem perceber que está fazendo isso, né? Tanto que a gente já mencionou aquela série Lúcifer, e as pessoas começam a se questionar, mas e se Lúcifer não estiver errado? E se Satanás não estiver errado? Na verdade, ele for o lado bom da força, né? Tanto que o japonês mencionou, em ambos os animes, em Berserk e no Devilman, a figura de Satanás é uma figura quase que, literalmente, na verdade, né, angélica. Tem aquela dualidade do bem e do mal, do branco e do preto, que é invertida, né? O lado que, em teoria,
é o branco, que traz aquela ideia de paz, tranquilidade. É o representado por Satanás. E, em aspas, o herói, no caso do Guts, e no Devilman, esqueci o nome do protagonista, mas vamos chamá-lo de Devilman, porque ele adere a esse nome depois. Os heróis acabam deixando de lado um pouco da sua humanidade para conseguir servir ao bem à sua maneira, né? No caso do Guts aí é bem complicada a maneira, mas é o que ele tinha, né? E um cidadão totalmente desgraçado da cabeça, compreensível, né? A maneira como ele age. No caso do Devilman também. Mas você vê que até essa ideia é invertida. Não estou dizendo que a intenção dos autores era de inverter e fazer com que as pessoas pensassem assim. Mas na prática é exatamente o que está acontecendo. Né? Tanto que foi o Kaseki mencionou quando a gente falou sobre os Jogos Mortais, que a figura do personagem lá que pune os cidadãos que vivem à margem da lei, não tardará para as pessoas falarem a mesma coisa. Olha, mas Satanás faz a mesma coisa. Satanás pune os maus. Mas, mano, eu já vi isso tantas e tantas vezes. Os caras falando como é que o diabo pode ser mau se ele pune os maus no inferno. mas ninguém fala como esse cidadão chegou até lá. Ninguém é exato. O caminho que ele percorreu, ele não sofreu nenhum tipo de influência? Ele não foi conduzido para o caminho? Até perder a sua alma? E quem pune não é o Satanás. Deus faz a justiça. É aquela história que a gente sempre fala, né? Eu acho que foi o professor Gugu que mencionou isso daí, que talvez, né, isso é uma hipótese, quando chegarmos no juízo final, nós mesmos teremos um grau de consciência que saberemos que vamos ser condenados. Se vamos ser ou não, né? Condenados. Quando chegar o momento. Então você não vai ficar se sentindo injustiçado. É verdade, é verdade. E o juízo final te dá o pleno discernimento sobre a sua vida e a sua decisão, a sua escolha, né? Isso é uma coisa que eu, conversando uma vez com um professor de Crisma meu, eu perguntei pra ele em que momento se dava a condenação eterna de uma alma. Em que momento uma pessoa não poderia mais ser salva, né? Já era, assim. Em que momento acabou. Ele dizia, né, de acordo com ele, que era a partir do momento em que ela dizia não a Deus. Eu olhava pra ela assim e disse assim, pô, mas o que quer dizer não a Deus? Como assim? É claramente um não? Ele olhou assim e falou, é um não significativo em determinado momento da vida dela. E é um não que ela sabe que ela deu. É um não do qual ela não se arrepende. É um não do qual, ou seja, no juízo final, ela vai saber em que momento da vida dela ela negou a Deus. Meio que o que eu pude compreender com isso é que não é ativamente um Deus, eu não gosto de você, eu te odeio. Não é da boca pra fora. É mais uma ação, uma atitude, uma convicção que te afasta definitivamente dele, dado o momento em que ele te estendeu a mão. Mais ou menos assim, enfim. E aí, essa questão dos anti-heróis aí tá aumentando, né? Não vou dizer aumentando, mas eles estão começando a fazer mais sucesso. Personagens, assim. olha, Características de não, anti-heróis. eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu acredito que as características do anti-herói, ou pelo menos os anti-heróis começaram a surgir. Tem um vídeo do Platão que pode falar bem melhor sobre isso do que eu, mas eu percebo que, enquanto a sociedade estava normal, você tinha a linha muito bem definida entre heróis e vilões, entendeu? Dado o momento em que a gente começa a brincar com o conceito de bem e mal, ou coisa do gênero assim, isso influencia a nossa sociedade também. E por a sociedade estar diferente, por a gente ter trocado ou adquirido determinados novos valores em que não são corretos assim, ou não são tão justos quanto deveria, a figura do anti-herói surge. E é engraçado, né, que todo anti-herói ele tem ele carrega com ele uma medida do tipo, eu faço do meu jeito porque a justiça não funciona. Ou seja, o anti-herói ele acaba sendo fruto da falência das instituições. Instituições que eram regidas pelos heróis antes, entendeu? Assim, eu não sei se você conseguiu me entender. Sim. Uhum. E aí eu vejo que
por mais que, de certa maneira, eu goste de anti-heróis, mas que talvez eles não sejam tão corretos assim, ou tão justos quanto deveriam ser, ou o caminho que há de se seguir, eles só existem quando a sociedade se corrompe também. Então, eles são pessoas que, tipo, são normais, só que dada a corrupção cultural e moral que chega a determinado momento, eles também vão surgir, sabe? Não é como se fossem parasitas na carne, mas animais que surgem pra comer os parasitas, entendeu? Eles não curam, eles não fecham, eles não mudam nada. Eles só estão lá pra comer os parasitas. Eu acho que um dos grandes problemas aí dos anti-heróis é que eles são usados para disseminar sofismas e que eles são usados também para difundir meias verdades e completas mentiras, né? Mas eles partem de um princípio interessante que você, no princípio não, a causa dele é nobre. Se vocês já assistiram Boku no Hero? Eu preciso ter falado do Eren Yeager, mano. Desculpa. Também. Mas no Boku no Hero existe lá o assassino de heróis, né? Os Steins. Sim. A ideia base dele é muito interessante, que entra no que você falou, Cacique, das instituições humanas falidas. Ele enxerga que os heróis só estão atrás de fama e dinheiro. A crítica em si é interessante, mas todo o restante, os meios, já se tornam totalmente equivocados. E aí eles usam do pretexto que assim, a vida não é preto no branco, tá? Realmente, o problema é justamente esse. Porque eles ficam pegando questões que realmente o princípio da ideia do personagem está correto. Mas todo desenrolar não. Ou uma parte do desenrolar da história, da trajetória do personagem, não. Só que tudo vai se justificar pelo princípio. E é aí que mora o grande perigo. Como você vai explicar isso pra Deus, cara? Porque vai chegar o momento que pessoas vão cometer atrocidades e vão usar a causa primária lá como motivação. Não, eu fui obrigado a fazer isso. Só que existem limites. Eu entendo, tem aquela questão de, olha, não dá pra combater, não dá pra subir o morro com pétalas de rosas. Mas existem limites. E as pessoas já passaram desse limite há muito tempo. Esses anti-heróis estão sendo impulsionados para passar essas ideias. E aquilo, sempre quando a gente tem que pensar numa obra, principalmente as modernas, aí, os animes, os filmes, os livros, eles carregam consigo vários discursos. Nunca é um só. Todos esses filmes eles têm várias estratégias de fazer você ser ludibriado. Às vezes você não cai em uma, mas cai em outra. Que é uma coisa que acaba ilustrando, de certa maneira, um pouco bem isso daí. O que é que leva a população a lixar bandido? É justamente quando o judiciário não funciona, né? Ou seja, quando a instituição não funciona. Quando a polícia tá trabalhando, quando a polícia volta a aprender e tudo mais, tu não vê a população se juntando pra quebrar o cara na porrada. E nesses últimos 4 anos, o número de linchamento, né, deu uma diminuída, sabe? Da galera, eu lembro quando teve notícia dos caras na orla do Rio de Janeiro amarrando o bandido no poste e cacetando ele na porrada. Faz um certo tempo que isso não acontece. E quando este tipo de instituição falha, aí tu vai ver a população tendo que resolver as coisas com as próprias mãos, entendeu? Cara, quanto tempo tu não vê uma reportagem que é que seja sobre justiceiros? Eu lembro quando a SBT fez uma, que eu achei muito engraçado, cara, que era o jiu-jiteiro do bairro, junto com os PM do bairro, todo mundo caçando bandido na rua, cara. E aquilo, né, Cacique? Não quer. Veja bem, a gente não tá fazendo um juízo aqui. Mas você tá falando que não pode bater em bandido. Veja bem, o problema é que, se eu estiver errado, você pode falar, Cacique. O moleque roubou uma bolacha. E aí pegam ele roubando a bolacha, e aí a sociedade já está cansada de uma série de. Não por causa daquela bolacha em si, mas uma série de acontecimentos. E os caras vão espancar o moleque e acabam que matam o moleque. Por causa de uma bolacha. E às vezes, esse moleque foi o primeiro delito dele, algo do gênero, sabe? Não era nada grave.
problema é que o pavio curto na qual a sociedade se encontra não vai fazer discernimento de quem é bom e de Exato. quem é mal, entendeu? E que podem acabar cometendo várias e várias injustiças. E aquilo, é, eles não têm também essa questão de existem pessoas, e nós estamos tendo aí todo o caso do careca lá, o homem da careca brilhante, que fazendo coisas terríveis, e nem por isso não tem ninguém se juntando aí para pegar o cara na porrada e pegar o cara e espancá-lo em praça pública. É verdade. Então é uma revolta também que é direcionada para coisas às vezes que fala assim, cara, você não tá colocando as energias no lugar errado cara, será que isso não era previsto por Porra. eles, vocês se matarem? Ah, cara, tinha uma coisa melhor pra se encaixar, que é atentado em escola. Tu vê os caras lá falando, porra, a culpa é deles, é eles, não sei o que, tá. Ao invés do cara explodir a bomba num banco, ao invés do cara explodir a bomba na porra da Apple, na porra sei lá, em qualquer Big Corp desgraçada, não, cara, o cara vai interferir na vida de pessoas que não tem nada a ver com os problemas dele, entendeu? E acabou. E é só isso, né? Só isso. Daí não Isso. surge nada. E aquilo, será que isso não foi também extremamente Com calculado? certeza, cara, com certeza. Com certeza. Aquela história lá, se matem filhos, vou fingir que eu estou extremamente triste e sentido com todos esses acontecimentos. Vou soltar uma nota no Twitter do presidente falando que uma nota de repúdio a essas ações. E mês que vem, daqui 6 meses, acontece de novo. Eu vou fazer uma coisa para atacar o problema real na sua origem? Pra Não. mitigar, né? Não vai. Simplesmente não vai. E é programado porque quem é o tipo de pessoa que acaba fazendo isso? É jovem, cuja cabeça não foi 100% formado, seu cérebro não tá amadurecido, entendeu? É a galera com menos de 25 anos aí fazendo cagada, entendeu? Então é programado. A gente é facilmente manipulável, cara. A gente é facilmente manipulável. Nunca se esqueça a ideia de que ninguém é imune à propaganda, cara. E isso come a gente o tempo todo. Come tanto que, olha só, a quantidade de vaidoso, de oportunista, de mentiroso que teve na direita nos últimos 4 anos aí, cara. E é o tipo de personalidade que a gente só acusava a esquerda de possuir. De canalhas, de falastrões, de charlatães, né? E, no Aham. entanto, olha a quantidade de maluco que não era assim, ou já era assim, ou se tornou assim no meio do caminho, entendeu? É só você ver, cara. E aí você percebe, e no fim a gente não é tão diferente assim, sabe? No fim a gente é tão corrupto e desgraçado quanto eles. E você estava até comentando aí nos bastidores, Cacique, aproveitando a deixa, falando do Gordão Filmes e da feminista de seios para a mostra, que eles são um exemplo cabal aqui do que você está falando dos aproveitadores, né? Chegando ao ponto aí de quando tudo dá errado, eles lançam aquela, tá vendo? Eu avisei vocês. É o pior tipo de pessoa, cara. É o pior tipo de pessoa. Não é o eu avisei sincero daquele sendo que te importa. É o eu avisei do cara que tava te incentivando a fazer merda e depois ele vira lá e diz, haha, eu avisei. Ele está feliz por estar certo. É Exato. aquela. Eu não lembro onde eu vi, eu acho que foi o professor Olavo que falou isso. Cara, você não tem que estar preocupado em estar certo, você tem que estar preocupado em defender a verdade. As discussões hoje são pautadas em querer estar certo. E às vezes nesse querer estar certo, você defende coisas terríveis, cara. Simplesmente porque você quer que aquele seu pensamento ou aquela mensagem que você transmitiu para muitas pessoas seja a verdade. Você não está preocupado com o discurso verdadeiro mesmo, você está preocupado com a sua opinião, porque você não pode errar. Você é quase um semideus. Você não pode virar público e falar assim, olha, pessoal, eu acreditei no nosso presidente, eu acreditei, realmente eu acreditava naquilo, e infelizmente e não seguiu o rumo que eu imaginava. Então eu venho pedir desculpas para vocês que eu os incentivei e te arranquei dinheiro de vocês.
vou, de alguma forma, eu vou ressarci-los. Não sei, vou arrumar uma maneira. Quem faz isso? Quem tem hombridade nessa direita cibernética pra fazer isso aí? Fala pra mim, cara. Cara, não. Todo Ou- mundo que tinha caráter sumiu. Todo mundo que tinha caráter recuou, foi embora. Todo mundo que tinha caráter fez a única coisa que era sensata de se fazer. Professor Falcon, cara, atacando aí a astrologia. Esperou o professor Olavo falecer para começar a falar de astrologia, que é uma coisa no mínimo estranha. Por que ele não falava de astrologia quando o professor Olavo estava vivo? Porque certamente o professor Olavo iria falar alguma coisa. E não é uma crítica. O problema, assim, ninguém. Não tô falando professor Olavo, professor Gugu, a própria astrologia. Não existe nada nesse mundo não pode ser questionado. Até Deus é questionado, ué. O problema é essa movimentação estranha logo após a morte do professor Olavo, né? Porque quando ele estava vivo, era interessante. Não estou falando que é o caso do professor Falcon, mas estou levantando uma questão aqui que pode ser usada para várias outras coisas. Enquanto o professor Olavo estava vivo, era interessante não criticá-lo, né? Porque assim você tinha potenciais alunos do professor Olavo que poderiam se tornar seus alunos. Mas agora que o professor Olavo faleceu e ele não vai publicar mais coisas de ninguém, não vai elogiar os seus alunos, agora existem aí, começam a surgir os questionadores. O professor Olavo já tinha vários detratores na época que estava vivo, mas vocês concordam que aumentou e muito quando ele faleceu? Cara, é demais. Demais. E aí, eu não sei o que mais me dá raiva. Se é a galera que, enquanto ele tava viva, tá eu tipo, eu descobri a verdade sobre o Olavo de Carvalho. E aí sai gritando em tom de deboche e fazendo aquela saída o tempo todo, como posso dizer, cara? Com fogos de artifício, dizendo, olha só, eu não preciso mais do meu pai, eu não preciso mais do professor, entendeu? E tem o outro lado que é o pessoal que, porra, deixou o senhor morrer, deixou o professor morrer e começou a falar mal dele ou a criticar o trabalho dele com um tom de superioridade no sentido de agora que ele tá morto, eu posso desmentir o velho, entendeu? Isso é, porra, isso é terrível, sabe? Isso te faz questionar quem é que tá contigo de verdade, sabe? Quem é que Sim. realmente respeita o seu trabalho, ou quem é que realmente, sei lá, cara, é seu aluno de fato, é seu aprendiz de fato, ou tem respeito por você e pelas suas ideias, ou coisa do gênero assim. E não existe E, aquela questão dos caras divulgando, uns divulgando os trabalhos dos outros, né? É literalmente o que o e professor falava do pensamento do brasileiro, dos caranguejos no balde, né? exato, puxa a porra do pé. E o Olavo fazia isso, né? Ele citava nomes, ele deu o nome de muita gente, cara. Ele citou muita gente que acabou tendo trabalho, claro, por mérito próprio, mas o público e a notoriedade veio de alguém que ouviu o Olavo de Carvalho falar e falou, cara, eu quero saber quem é esse maluco aqui, eu vou atrás dele, cara. Aí a própria Vídeo Editorial, que é uma editora que surgiu dos alunos do professor Olavo, quantos livros foram colocados em circulação pela Vide que foi indicação do professor Olavo? Quantos? Exato. Aí a gente tava. O japonês, não lembro se foi nos bastidores, a gente já tava gravando, quando ele mencionou o próprio Luiz Lavella. Ah, O foi. Olavo, o Olavo difundiu o Luiz Lavella, o Mário Ferreira dos Santos, Até O Vitor Franklin. Eric Weigl também. Sei lá como é que Sim. fala. Até a própria introdução ao Aristóteles dizem que o livro do Olavo lá é uma das melhores introduções que existem do Aristóteles, né? É, eu ia falar isso também. Em Portugal, que o pessoal discute, né? Não vou dizer, sei lá. Sim, tem uma edição portuguesa, né? Inclusive o professor Chainho tava lá no dia, salvo engano, foi ele que ajudou no processo lá para ser publicado em Portugal. Inclusive, vocês vão ouvir falar muito ainda do professor Mário Chainho.
no meu ponto de vista, humilde e quase sem relevância, eu acho que ele é o melhor aluno do professor Olavo. Outra questão que eu queria comentar aqui, mas deixa mais adiante, porque o Cacique mencionou a questão do bodybuilder da medicina. E você viu, Cacique, tem muita gente defendendo o Cabra lá, falando que quem critica está com inveja, né? Volta àquela questão que a gente já falou em outras oportunidades, que é nem o conceito de inveja as pessoas compreendem mais, né? O professor Gugu já falou diversas vezes que inveja, querer ter o que uma pessoa tem, ter admiração pelas conquistas, tal, você querer ter as mesmas coisas, chegar no mesmo nível, isso não é inveja. Então você tem inveja do Santos porque você tem devoção a um santo e você gostaria de ter o grau de santidade que ele tem. Isso é inveja? Você tem inveja do Santos? É isso? Você tem inveja do seu pai? Porque você quer ser como seu pai? Você tem inveja dele? Você sente você que é aspirante a ser um jogador de futebol, você tem inveja do Neymar, do Cristiano Ronaldo, porque você quer ter o mesmo grau de sucesso que eles? Isso não é inveja. Inveja é você ver uma pessoa tendo sucesso e você não aceitar que aquela pessoa tem tudo aquilo. Você não querer que a pessoa tenha aquelas coisas. Não, ele não pode ter isso. Então, alguém tem inveja do Paulo Musi é alguém que quer destruí-lo, que não quer que ele não tenha nada do que ele tem. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão criticando essa situação aí dele, ou fazendo chacota, não é porque sente inveja, porque quer destruí-lo ou algo do gênero. Na verdade, eles estão fazendo um serviço, né? Apesar dos pesares, vamos dizer assim, eles estão fazendo um bom serviço para ele, mostrando para ele, ó, o senhor está no erro. Você é um homem que influencia várias pessoas e você pode ser uma pessoa muito feliz na vida, tem acesso a muitas coisas. E você é um exemplo para as pessoas e você está seguindo um caminho equivocado. Isso é inveja? Não, é interessante por duas coisas, né? O Edu falou que inveja é você tentar difamar uma pessoa. E quem tiver interesse tem como é que chama? Otelo, que é representação dos ciúmes, e o Iago, que ele tenta a obra toda destruir o Otelo porque ele tem inveja dele. Então, tipo assim, se alguém quiser ter uma ideia de que é. E outra coisa sobre a inveja também que eu acho interessante, que é um sentimento difícil de se aceitar, porque quando você se entende como invejoso, você está se colocando abaixo da pessoa e isso é uma ofensa ao seu próprio orgulho. Por isso que muitas das vezes você tende a não aceitar. É meio doloroso aceitar que você é invejoso, por isso que muitas pessoas escondem. Até acho que a própria psique, que o Yang fala, ela esconde isso. É um mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de defesa. Frustração, inveja, são sentimentos meio difíceis de entender. Inclusive, uma coisa interessante, já que a gente tocou o japonês falou do Jung aí, e um ponto interessante, né, que eu até anotei para depois investigar mais a fundo, e pode ser um dos nossos temas aí de futuras conversas, é que a psicologia moderna, ela caminhou lado a lado com os movimentos ocultistas europeus do século XVIII e XIX, né? Então, por mais que as pessoas tentem negar, a galera da psicologia estava envolvida com o ocultismo, né? Então não adianta negar que, em certo ponto, toda psicologia e psiquiatria, como ela é trabalhada hoje em dia, por mais que os psicólogos e psiquiatras nem tenham, muitos deles, né, nem tenham noção disso, o que eles aprenderam e eles disseminam é fruto de estudos ocultistas. Tem coisa espiritual envolvida ali. Uhum. Não dá pra... Gostoso essa aula de psicologia com gostinho de telema, né, cara? E é difícil você tentar dividir um reino espiritual e principalmente quando em questões que envolvem a psicologia humana, né? Tanto que a gente já comentou várias vezes que os primeiros psicólogos eram os padres, né? Uhum. E o Tanto padre lida principalmente com o campo espiritual, né? Não somente com ele, mas principalmente com o campo espiritual.
Tanto que eu tava até vendo, isso que eu tava vendo o Bernardo comentando. O Dostoiévski, ele considera o Shakespeare o maior psicólogo do mundo, e o Freud, que é tipo, o maior psicólogo considerado, ele considera o Dostoiévski o maior psicólogo do mundo. E O próprio Freud considera? tanto que ele chega. Tanto que a obra do Freud, ele fala que grande parte dele ele pegou dos poemas e da literatura antiga. Tanto que até o Borges, que é o Borges, né? Que é o argentino, o maior poeta da América Latina, ele fala que a obra do Freud é só poesia escrita de forma pitoresca, tipo uma coisa assim. Poesia escrita de maneira acadêmica. E tipo uma linguagem horrorosa, mas é Ah, mesmo. tá. Entendi. Não é linguagem oral. Eu acredito que a maior crítica que o Freud tinha do Dostoiévski provavelmente era a religião. Com certeza. Até porque Do muito Shakespeare também, provavelmente. A maior crítica, não. O problema do Shakespeare era o catolicismo e o do Dostoiévski a ortodoxia. O problema Mas desse cara é sempre com Jesus Cristo, né, cara? É incrível. Nunca é contra. É só com Jesus Cristo. não, mas é interessante porque recentemente descobriram que o Shakespeare era católico, só que como ele tá vivendo naquele período anglicano, ele meio que usou, como que fala? Ele me usou, o Romeu e Julieta é meio tipo assim, uma crítica à Igreja Católica por causa do padre que ele tenta inventar algumas coisas para acontecer uma treta. Só que eu vi que ele, Rafael Nogueira, se eu olhar bem, fazer uma análise, parece que no fundo a culpa é do anglicanismo que permite a liberdade para as pessoas se decidirem e se matarem, não por culpa do padre que tenta resolver a situação. Aham. E tanto que acho que descobriram 2 anos atrás que tinha escrito do Shakespeare defendendo a Igreja Católica. Porque o pai e a mãe dele eram católicos, só que como aquela época estava tendo toda aquela revolta anglicana, ele não tinha essa liberdade para poder falar. Ia dar ruim, né? Dá Cara, ruim. que história maneira. Que história maneira. É que tem aquele problema, né? Que eu acho que eu mencionei porque eu tava dando uma olhada naquele livro O Fio da Navalha e algumas ponderações que eu tinha feito enquanto eu lia é justamente isso. Quando nós vamos ler somente literatura, a gente fica pensando que, olha, bom, em que época se passa a história e também as condições, em que época foi escrita aquela história. Então a gente, o autor nasceu em tal país e naquele país tal religião era predominante. Logo, aquele autor deve seguir aquela religião ou ser ateu. É meio que o raciocínio que as pessoas fazem. E o mesmo se dá para os personagens. Bom, se o filme se passava nessa época, logo as pessoas se comportam de determinada maneira. Quando nem sempre é assim e nem sempre isso é aplicado a todos os personagens, por exemplo. É meio que um preconceito que a gente tem com a obra. A gente quer tirar conclusões a partir. Lógico, isso deve ser levado em consideração, só que você vive no mundo real. Olha o mundo à sua volta. Tem uma religião predominante, mas as pessoas se comportam como é esperado por aquela religião. Uhum. E por que em outra época seria diferente? Querendo ou não, isso vai te enviesar para um certo caminho. E também eu acho que esse daí é mais um dos motivos também das interpretações erradas. Por que vocês acham que a gente fez um comentário lá da Megera Domada? É que você acha que a menina lá pensou que o Shakespeare era machista? Porque naquela época existe um consenso entre eles que todo mundo era machista, entendeu? Então, se foi escrito naquela época, vai ter algo. Eu tenho. O cara já. Ele vai ler a obra já esperando, ele fica caçando aquela característica. Não, eu tenho que achar o personagem machista aqui. Eu tenho que achar o personagem machista, eu tenho que achar o personagem gay, eu tenho que decodificar isso. Porque as pessoas se comportavam assim naquela época. Então tem que ter. Se não tiver, eu invento. Cadê o gay? Cadê o gay? Cadê o gay? Cadê o machista escroto? É uma leitura de porco, né? Porque o cara ele tá deixando de tentar ler um clássico, ler uma coisa que vai
ter influência direta na vida dele pra procurar uma coisa que é totalmente relevante, que é a opção sexual do cara. Pô, isso aí dá vontade de dar um soco no cara, com todo respeito. Isso E como o último acontecimento aí, saltando no tema, tivemos a última brochada do querido Biroliro, né? Puta que pariu, cara. Infelizmente, por mais que a gente já estivesse falando há um tempo dessa possibilidade, não só nós, né? Muita gente já, porque era o óbvio, né? Era o mais provável, digamos assim, de acontecer. Mesmo assim, ainda, pelo menos falando por mim agora, me gera tristeza, angústia. O mundo continua girando, teremos que trabalhar do mesmo jeito e fazer o trabalho de formiguinha como sempre, mas mesmo assim gera uma certa tristeza, porque assim como a maioria dos brasileiros, em algum grau eu depositei a minha esperança novamente num homem que já fazia parte do, do processo, vamos colocar assim, há um certo tempo. A gente até menciona que o brasileiro tem aquele problema lá de se desiludir e parece que agora o negócio vai caminhar para frente, mas não, a gente só se desilude para se iludir com uma intensidade maior na próxima oportunidade que aparecer. Agora fica a questão, quem é o próximo Messias? Quem é o próximo maluco, né, cara? Isso se tiver o próximo, né? Se tiver o próximo. Enfim, as possibilidades aqui são tantas em que, pelo menos eu acredito que a tendência do próximo governo, da próxima, enfim, do próximo modelo que irá ser posto a nós será um modelo que não vai permitir outras brechas como o Bolsonaro, entendeu? É o que eu consigo visualizar isso aí. Então acho O difícil. lado de lá aprende, cara. Com O os lado de erros, lá né? aprende, mano. O lado de lá aprende tanto, 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 que no dia depois, no dia após a eleição, o cara já tava arquitetando cada ministério dele e toda a gangue que foi presa e processada já tava com ele de novo. Teve aquela parada né, de gente, né, supostamente infiltrada na manifestação que rolou no Distrito Federal, que tentaram virar um ônibus, que prenderam a porra de um cacique lá e tal. Não era meu parente. Aí o pessoal disse que tinha terrorista de Black Bloc, galera assim por lá, né, e tal. Aí teve de novo essa apreensão aí de um fuzil de ar comprimido, ou seja, uma arma de brinquedo, porra, feita pela Polícia Federal aí e tal. Então, tipo assim, cada uma dessas coisas torna-se a desculpa para você conseguir passar a lei de terrorismo doméstico, né? E você conseguir classificar pessoas através dos seus perfis e falar: esses caras são potenciais ameaças à nossa democracia. Ou seja, quem é que vai ser a potencial ameaça à democracia? Qualquer maluco que seja da dissidência. Qualquer maluco que não seja petista, qualquer maluco que não seja de esquerda, entendeu? Agora, eu vejo assim, né? O pessoal. O cara nem sumiu, nem assumiu a presidência, nem subiu a porra da rampa e, tipo, o material escolar já vai começar a custar mais caro ano que vem, entendeu? A gasolina já subiu de preço em 69 centavos, mais ou menos. Então, assim, as coisas estão acontecendo antes do cara tomar as rédeas da nação e, tipo, eu vejo o pessoal surpreso. A única coisa que me gera raiva não é o filho da puta em si subir a porra da presidência. É ver a cara das pessoas de falar: ah, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Oh, meu Deus, quem poderia prever que esse tipo de coisa viria a acontecer? Poxa, eu, como liberal, não imaginei que o Lula fosse fazer uma espécie de governo desta maneira. Dá um ódio tão grande, cara. Que caralho. Tipo, o que você espera do maluco que foi condenado em todas as instâncias, cara? Você acreditar que ele vai chegar na cadeira da presidência e vai fazer diferente. Tudo porque você teve nojinho de apertar 22 pro maluco que fala palavrão. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. É horrível, é horrível. Vontade de socar as pessoas, sabe? Mas enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que todo mundo paga. Ninguém fica impune do que quer que seja. E
essas pessoas vão acabar colhendo as consequências, né? De terem, de terem apertado o dígito proibido na urna, né? E eu fico triste, né? Fico triste pelas pessoas que vão morrer ano que vem, que afinal um dos grandes problemas do Brasil não é só a corrupção, mas a filiação entre narcotráfico e o sistema político brasileiro, que é muito próxima, cara. E isso é um problema muito grave, porque você olha o caso do Celso Daniel, você olha o caso da Marielle, você olha o caso até do Eduardo Campos, que teve o avião dele derrubado, entendeu? Você observa que a ligação entre o crime organizado e a política, porque eles acabam tendo seus deputados, acabam tendo seus governadores, acabam tendo seus juízes, né? É estreita, cara, é estreita. É uma coisa que eu não esqueço, foi quando eu ouvi pela primeira vez que, infelizmente, no Brasil morre muito pouco defensor e promotor de justiça. E, em teoria, esses caras eram os caras que deviam andar com mais medo no Brasil. Porque se você é um juiz, se você é um promotor, você é responsável pela sentença que será dada a determinado criminoso, né? E quanto mais perigoso é o criminoso, maior é o potencial dele de vingança. E, no entanto, você vê esses caras andando por aí, são os caras que andam sem segurança, andam desarmados, vão à praia, vão normal, enquanto o PM do dia a dia não consegue comprar pão sem estar com a clarenta dele na cintura, entendeu? O PM do dia a dia, o cara vive uma vida em guerra, porque o tempo todo ele pode tomar um tiro por trás, sofrer uma bala, sofrer vingança, o que seja, entendeu? E aí que você vê que não tem jeito. Esses caras fazem parte da gangue, sim, entendeu? Esses caras são cooptados pelo Comando Vermelho, são cooptados pelo PCC, entendeu? Fazem parte dos esquemas de milícia e, porra, tu vai vendo assim, que o Brasil sofre problemas em tantas camadas que é difícil você imaginar alguém que tem a capacidade e as bolas necessárias para resolver isso aí, sabe? Não tem jeito. Eu, particularmente, eu observo que não tem qualquer alternativa ou resolução que venha a ser democrática, sabe? Mas uma Sim. coisa é verdade, não interessa, tipo, quantas e quantas vezes eu, você, outras pessoas comecem a conversar sobre soluções para o Brasil. Política é importante. Mas a gente faz plano e Deus ri, né? Essa é que é a verdade. A gente faz plano e Deus ri. Porque só ele sabe o dia de amanhã. Só ele sabe como é que é o futuro. É por isso que, ouvinte, você tem que continuar rezando, cara. Porque pode ser que a gente passe o inferno nesses 4 anos, mas pode ser que não. Pode ser que nada aconteça a feijoada, pode ser que o Lula infarte e morra. Pode acontecer, cara. Entendeu? Pode E aí acontecer. o líder do PCC assuma. Caiu da frigideira direto pro forno, né, meu fela? Pode ser, mano. Inclusive, Cacique, você já ouviu falar daquele filme Soldado Anônimo? Que é com o mesmo ator que fez o Donnie Darko? Ah, é aquele que ele volta pra casa e a noiva dele tá com outro cara? Aham. Ah, porra, sim, já vi. Já Então, vi. basicamente aquele filme é uma crítica às guerras modernas, né? Aham. As guerras sem sentido. E como várias vezes os próprios soldados sabem que aquilo dali é quase que um teatro, que o próprio exército americano financia armas pro Oriente No Médio, Oriente Médio, a galera do ISIS e tudo mais. Sim, sim, sim. e nós somos apenas marionetes. Então a gente vê que, por mais que tenha suas é, coisas peculiares a cada país, uma coisa particular, a grosso modo, todas as instituições humanas, não importando o país, têm certos vínculos com as organizações criminosas, né? Recentemente eu tava até pesquisando um pouco sobre compra e venda de veículos, né? Pensando em passar um veículo para frente, aí tava me inteirando, nunca fiz isso antes, tava me inteirando. Tava vendo o caso de um rapaz que ele queria vender uma moto, anunciou sua moto, e o cara entrou em contato com ele e tal, mas falou que quem ia fazer a mediação era um amigo, porque ele ia comprar a moto para pagar uma dívida, toda uma história estranha. Enfim, o rapaz acabou aceitando. Chegando lá, eles fizeram a negociação, tal, e o cara gostou da moto. Ele falou: vou entrar em contato com seu amigo aqui, já que você gostou. Os caras estavam no cartório e tal. E mandou um comprovante lá certinho pro cara. Parecia muito real, só que o dinheiro não entrou na conta do cara. Falou:
eu não vou passar a moto pro seu nome porque o dinheiro não caiu, entendeu? O dinheiro não caiu aqui. Não, mas como assim o dinheiro não caiu? O cara, seu amigo falou pra mim que já tava tudo certo. Falou, opa, meu amigo? Pensei que ele fosse seu amigo. E aí que os caras perceberam que os dois estavam sendo golpeados. O cara era um golpista, tava conversando com duas pessoas. Esse cara que tava negociando com o dono da moto já tinha transferido o dinheiro pro golpista e ele tava ali só pra pegar a moto. E aí virou um caso de delegacia, chegando lá, um caso de polícia, chegando na delegacia, o próprio policial falou pro cara, olha, você quer um conselho? Não mantenha contato com esse cara que sofreu o golpe junto com você, já que você só perdeu aí algumas horas de trabalho, não perdeu seu bem nem nada do tipo, não teve nenhum dano financeiro, siga sua vida. Se o cara mandar mensagem pra você, ignora, tal, e siga sua vida. Se o próprio policial, e ele tinha mencionado, não, isso acontece, é comum, se o próprio policial tá falando pra você que é comum, é porque ele sabe que provavelmente esse cara que é o tal golpista, às vezes, veja bem, não estou afirmando Polícia Federal, mas às vezes é uma pessoa que faz parte da polícia, ou que tem contatos lá dentro, porque uma coisa é clara, véio, como que esse cara não é pego? Porra, bicho. E é verdade. É verdade. É o primeiro golpe desse cara? Não é o primeiro. Assim, cara, eu ouso dizer que nas capitais assim, nas maiores cidades, ou pelo menos nas principais cidades do Brasil, né? Que é São Paulo e Rio de Janeiro. É onde você tem o maior índice de corrupção entre policiais e tudo mais. Claro, existem as boas pessoas ali, existem os bons policiais, existe boa parte de uma corporação que sente vontade. Só que o problema é que quem nomeia o comando, quem nomeia os postos de decisão, são pessoas que estão submetidas a poderes políticos maiores do que ele, cara. E na hora de enfrentar, ele escolhe nunca enfrentar. Olha um E aí, por exemplo isso que, claro aí, as Forças Armadas. porra, eu gosto muito daquele podcast do Fala Glauber, né? Que ele traz a história de combatente e aí tu vê, cara, que o filme é uma coisa muito divertida e muito boa. Só que nada é capaz de superar o relato da experiência pessoal, cara. Nada é capaz. Então, tipo, é mais emocionante tu ver a história de um cara que realmente trocou tiro de verdade do que tu assistir em filme, né? Só que, de vez em Do que quando, ele assistir traz. até o último homem. Porra, o cara odeia esse filme. Eduardo simplesmente odeia Andrew Garfield e até o último homem. Aí ele trouxe, né, durante esses anos aí, vários generais. E durante o último mês, né, ou melhor, novembro a dezembro, todo general que ele trouxe era pra falar sobre intervenção militar, artigo 142 e tal. E, cara, unanimemente, todos eles prezavam pela democracia. Todos eles diziam que tinha que respeitar as instituições. Ainda que eles discordassem veementemente do Todos PT. eles amam os Estados Unidos e a estátua maçônica da liberdade, fruto da Revolução Francesa. Exato. Esse é o grande problema. Todo mundo continua nessa história de instituições de liberdade, porque nos Estados Unidos é assim, não sei o que. Eu falo, caralho, cara, já era, GG. Acabou, perdemos. Porra, cara, porra. Cara, eles nem percebem, mas literalmente esses caras, eles flertam com a Revolução Francesa o tempo inteiro, velho. Aí você vê que Pra concordar com que aquilo que foi feito, sabe? Porque o aquilo. conceito de liberdade, não sei se vocês concordam, mas o conceito de liberdade atual que as pessoas defendem hoje é o conceito da Revolução Francesa. Sim, mas vamos já chegar lá. E aí você vê que o que acontece, né? É aquilo que quando o Olavo falou que ele durante muito tempo ele acreditou que as Forças Armadas fossem patrióticas por conta que elas gostavam das músicas nacionais, da bandeira nacional, das músicas do próprio exército em si e tudo mais, de certas figuras como o Duque de Caxias e tudo mais. Só que com o passar do tempo ele percebeu que isso não era patriotismo, que isso era corporativismo. As Forças Armadas tinham amor à farda e amor àqueles que representavam a farda. A questão de eles serem brasileiros estava em segundo ponto, entendeu? Em segundo plano. Tudo aquilo girava em torno de corporativismo e não de fato de dar vontade de defender a pátria e a nação.
Porque quando você tá vendo a merda acontecer diante dos seus olhos de fato, de verdade, cara, você não pensa duas vezes. E por mais que eles tivessem bons argumentos sobre as Forças Armadas não são, não é, como é mesmo? Não são árbitro de eleições, eles não decidem nada disso, por mais que eles tivessem bons argumentos acerca do eu não posso agir enquanto o Senado não fizer nada e nem o Congresso fizer alguma coisa, por mais que seja verdade, o problema é que o Senado não tem a menor vontade de impeachment qualquer maluco que seja membro do STF, e que o Congresso também não vai fazer nenhuma votação, nada a respeito, nenhuma averiguação sobre as ilegalidades das tomadas de decisão do Alexandre de Moraes. Sobretudo do TSE, que é um tribunal que ninguém levava a sério e só foi ser ativo literalmente em 2022. Então, assim, você tá vendo essas coisas acontecer e você continua pressionando pelas instituições, tentando jogar dentro das quatro linhas, tentando jogar o jogo constitucional, sem perceber a regra básica de toda e qualquer guerra e combate, que se o seu inimigo tá deixando você usar isso, é porque isso não representa ameaça alguma. Cara, se as quatro linhas fossem realmente um problema, nunca que o Alexandre de Moraes ia deixar o cara jogar dentro delas, entendeu? E, no entanto, se o Bolsonaro estava usando, é porque aquilo era uma arminha de brinquedo, comparado ao fuzil 762 que o Alexandre de Moraes tinha na mão, que era o poder de tirar tudo e qualquer coisa da cabeça dele. E ninguém falar absolutamente nada, ou uma linha sequer. E aí tu começa a conversar com certas pessoas e todo mundo fica com medo de, ai, mas as pressões externas, imagine como é que ia ficar os Estados Unidos olhando pra gente se a gente desse um golpe. Imagine se a França fosse ficar mordida conosco. Cara, não dá. Não dá, não dá, não dá. Ah, não dá, não dá, não dá. E, né? E às vezes você acaba também descambando pro outro lado, né, Cacique, daquele o patriotismo pagão, digamos assim, né? O amor à sua terra, exclusivamente o amor à terra, desapegado de toda a sua Exato. história, É o sabe? nacionalismo materialista. É o nacionalismo materialista. Que é o que faz a galera vender toda e qualquer convicção e espírito moral que exista dentro da sua cultura e da sua tradição pra fazer um Estado nacional que funcione. Porra, não dá. Então, tipo, é a galera do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas pode ter sido um bom governante? Pode. Pode ter sido um bom presidente? Pode. Ele fez o desenvolvimento do Brasil? Fez. Mas bombardeou a Igreja Católica. E aí? Entendeu? Mas perseguiu uma galera que falava japonês aí, entendeu? Mas proibiu o nego de falar alemão, proibiu o nego de falar italiano, entendeu? Perseguiu as tradições culturais dessas pessoas, entendeu? Ele foi 100% justo? Não, não dá pra dizer que não. Foi o ideal? Não, não dá pra dizer que foi, entendeu? Porra. E aí Existe você a vai. necessidade de você conseguir discernir as coisas e fazer um meio termo entre todas elas, cara. Entre fazer um Estado Nacional que funcione sem você matar o espírito e a tradição, sem você ser injusto, porra. Porque tu vai morrer e tu vai ser julgado por isso, Eu cara. sou patriota, mas eu odeio os portugueses e a Igreja Católica. Não dá, não existe, não existe, não existe. A gente E tende ninguém tá bastante. falando que ninguém aqui tem que amar profundamente Portugal e a igreja. Ninguém tá falando Não. que você tem que se converter ao catolicismo, mas outra coisa. É aquilo que o professor Google falou lá, de você inverter ao ponto de você seguir a filosofia luciferina. Uma coisa é você ser. é, aderir à igreja, à ortodoxia tal, ou aderir ao protestantismo. Outra coisa muito diferente é você sentir ódio à igreja católica. Coisa totalmente diferente. Sei, coisa de demônio. É. Eu não sinto um ódio profundo aos protestantes. Eu entendo. Quer dizer, eu me esforço, né, para entender. Mas você sentir ódio por uma religião séria, não sei, cara. Eu não sei. Falar assim, apesar das consequências, é que eu acho que a gente vai entrar num campo delicado. Vamos parar essa linha de raciocínio aí, senão a gente vai entrar de novo naquele campo de os erros protestantes, tá? E não é a proposta aqui. Voltemos ao paganismo aí disfarçado de nacionalismo. Continue seu raciocínio. Pois é. E existe a necessidade de você conseguir fazer o meio termo entre isso tudo, porque não existe identidade brasileira que não esteja ligada à Igreja Católica, não esteja ligada a Portugal, né?
é a única que eu acredito que seja possível. Porque toda e qualquer coisa que você tente botar no lugar, você vai ver influência americana, você vai ver a influência da esquerda americana entrando aqui e tal. E essas coisas são supérfluas, são frágeis, são de plástico, elas quebram muito fácil, entendeu? Então, se você conseguir colocar uma identidade verdadeiramente católica e ligada à cultura lusitana de uma maneira que seja comedida no sentido de, porra, você não é português, mas também você não é uma pessoa que não deva nada a eles, entendeu? Existe a necessidade de você conseguir fazer o meio termo entre estas coisas, né? E não só aos portugueses, mas também aos outros imigrantes, né, que vieram para cá. Que, querendo ou não, o Brasil ele também foi construído na costa dos italianos e na costa dos alemães, né? Sim. Existe isso por aqui. E você precisa reconhecer estas coisas aqui, entendeu? E eu acho muito cafona, pra falar a verdade, a galera que zoa toda e qualquer pessoa que sente orgulho da sua ascendência, né? Da sua ascendência e tal. Porra, faz parte da família do cara. Faz parte da história dele, entendeu? Uhum. E isso sempre tem vários pontos, né? O interessante dessa questão da Europa é que Portugal fica marginalizado, né? Mas as pessoas Exato. tendem a ter apreço pelos outros países da Europa, né? Ficam até elogiando muitos europeus aí, muitos países da Europa. Que é outra questão que a gente já levantou. A gente não pode esquecer, realmente, os europeus contribuíram para a expansão, crescimento do Brasil, mas também foram os europeus, e aí a gente pode excluir um pouco de Portugal, mas foram principalmente os ingleses, né? O Reino Unido, a França, que exportaram as maiores desgraças que nós vimos aí no século XX, tanto os intelectuais quanto as guerras. Inclusive, aqui é o único lugar em que eu consigo falar mal de inglês e francês sem que as pessoas comecem a se contorcer de raiva, assim, sabe? Eu falo, porra, mas vocês não sentem isso nem quando falam mal do Brasil, porra? Se eu reclamo de inglês, o nego já começa a coçar o pescoço, de agonia, já. Porque eles Campos não de entendem. concentração, Exato, eles não fazem ligação. nucleares, de onde saíram? Os grandes intelectuais pervertidos, Marx, Gramsci, Simone de Beauvoir, Foucault, de onde eles saíram? Foi de Portugal? E os problemas que essas pessoas têm são justamente com os países em que vieram e tiveram uma tomada de decisão política que ia contra as correntes modernas, né? Que é Portugal, Itália. Vamos parar por aqui. Que, por sinal, o nosso sistema, acho que o nosso código processual, ele é extremamente influenciado por eles, né? Tanto por Portugal quanto pela Itália. O direito brasileiro em si, ele é bastante influenciado por isso. Claro, tem a questão do positivismo e tudo mais, mas, no entanto, a maneira como os processos decorrem são influenciados a partir desses países. Na época em que eles eram aqueles regimes maneiros daquela época lá, entendeu? Fosse na mão do Franco, né? E do Mussarela. Aí, o que acontece? As pessoas acabam não gostando por esses motivos, né? Mas foi graças à construção do que esses países desenvolveram que hoje a gente tem um processo que funciona relativamente bem, né? Até. E aí o que acontece? Cada uma dessas pessoas, e tendo o Portugal, né, que é meio que é o Brasil da Europa, né? Eles não conseguem olhar para eles, né, para ver as coisas boas que Portugal tem, né? Sobretudo, principalmente na questão da cultura, cara. Eu tava conversando com o Code Hack um pouco, né? E o português, ele é um cara que ele não interessa aquilo que a lei diz, mas interessa aquilo que a minha tradição pratica há muito tempo, né? Então, por mais que dentro da Constituição deles você tenha a legalização do aborto e outras coisas mais, salvo engano, não tenho certeza, mas eu acredito que das drogas também, o português médio não faz isso porque a igreja não gosta, entendeu? Então, você encontrar pessoas de cabelo colorido por lá, por Portugal, é raro, a não ser que você esteja na cidade, você consegue achar uma ou outra pessoa que tenha cabelo colorido por lá, entendeu? Questão até do homossexual lá é diferente da maneira do homossexual daqui, porque o homossexual lá você não sabe que o cara é homossexual porque ele tem vergonha de parecer ser homossexual.
andando pela rua aqui, você encontra exatamente o oposto, né? Você vê os viados mais escrachados que existem pelo mundo. Tá todo mundo por aqui, entendeu? Tu vai vendo e esse tipo de coisa. Desde o shortinho atachado na bunda, a maneira como o cara anda batendo cabelo, entendeu? Aí você vai vendo esse tipo de coisa. Então, ou seja, por mais que o judiciário, as leis e as normas deles digam algo, o português prefere seguir aquilo que diz respeito às leis morais, né? A tradição, ao espírito, ao catolicismo, que é a raiz da cultura deles. Querendo ou não, é a raiz da cultura deles, entendeu? E isso dá um país diferente. E quando você sobe, né, que você vai vendo a Inglaterra, a França e outros países da Europa, né? Você percebe que a fascinação com que o brasileiro acaba tendo aquilo ali é por uma associação esquisita que a gente fez há muito tempo atrás sobre desenvolvimento humano e religiosidade, né? Em que criou-se na cabeça das pessoas de que quanto menos religioso é uma nação, mais envolvida ela é. Só que qual é o caráter desse desenvolvimento? É a questão do desenvolvimento material, né? Em que, você tem pessoas que não passam fome, você tem pessoas que têm um sistema de saúde bom, você tem pessoas ali que a desigualdade social é pequena e tudo mais, coisa do gênero. Só que, quando você vive naqueles países ali, você percebe o profundo vazio que existe na vida daquelas pessoas, né? No sentido de que, ainda que o Estado e o governo entreguem a elas tudo aquilo que elas precisem ter, cara, é inexplicável como dentro desses países as coisas conseguem dar errado. Em que pessoas conseguem morrer de infecção, mesmo tendo um sistema bom, em que pessoas acabam morrendo de ser, porra, por clima, entendeu? Mesmo tendo uma qualidade de vida excelente, em que pessoas acabam brigando e sendo assassinadas por questões de tomada de decisão, né, dos seus governantes, feitas de maneira errada, sabe? Como rola a questão da imigração, e que ainda que você esteja com a sua conta bancária rica, uma coisa que faz o ser humano viver é a questão da sua cultura e da sua identidade, entendeu? A identidade dessas pessoas está morta. Elas não sabem mais se identificar, elas não sabem mais aquilo que significa ser um inglês ou aquilo que significa ser um francês, entendeu? E aí, você acaba vendo isso de maneira vívida, que é quando você vê as seleções, né, durante a Copa do Mundo cantando hino. Uma seleção que é verdadeiramente, né, totalmente pertencente ao seu país, como é a seleção de Camarões, né, os camaroneses. Quando você vê eles cantando hino, é totalmente diferente quando você vê a França cantando hino, porra. Existe um sentimento de pertencimento muito maior do que na seleção de Camarões do que existe na seleção da França, né? Por mais irônico que isso venha a aparecer. E você vê, né, que não interessa o progresso material, ou mesmo o progresso institucional. A única coisa que vai fazer o ser humano ser feliz de fato são as coisas que dizem respeito à questão do metafísico, né? Que é a sua religião, a sua identidade e o seu caráter. Então, vale muito mais a pena a vida simples do que uma vida, vamos dizer assim, a palavra não é nem exótica, mas exorbitante. Não sei, mas uma vida em que você tem mais do que o necessário, né? Ou mais do que você precisaria pra ficar bem. E, no entanto, você abre mão da sua alma, sabe? E aí eu vejo muito brasileirinho. E nenhum deles, né? Todos esses caras que eu vejo que são assim, são aqueles que já abriram mão, né? De valores de convicção, que são os caras que, tipo, acreditam em Deus, mas é naquele Deus bonzinho que a tudo perdoa e a tudo faz, entendeu? O conceito de justiça dele não existe. E Ou, aí você... ou Deus totalmente mal, injusto. É o Deus que escraviza a humanidade. Aí você vê, aí são esses caras que querem pra si esse estilo de vida. E é um estilo de vida que ele não só europeurizado, ou europeu, né? Vou usar europeu. Que não é só europeu, mas ele é muito urbano, muito cosmopolita, né? Muito só na cidade, sabe? Porra, não é legal, cara. Não é legal. Enfim, Acho que é isso, né? pra entreter. Acho que foi isso pra entreter o ouvinte. Pra entreter o ouvinte. Querem deixar a mensagem final aí? Só Deus Ah, sabe quando estaremos de volta. Ano que vem será turbulento, É, acredito.
Eu desejo a cada um dos ouvintes aí um excelente ano novo, um feliz ano novo e um bom começo de ano, né? Um bom começo de ano. Que eles consigam colocar em prática cada um dos planos que eles fizeram e não se esquecer, cara, que todo dia é luta, todo dia é briga, sabe? Todo E dia a dia. todo dia é dia, cara. Todo dia é dia. Então, E o projeto vai sair. Confiem, esse projeto vai sair. É o nosso filho que está na incubadora. tá sendo gestado. Ó, do filme? Aham, sim, Sim. sim. Mas coloca o nome de filme de cria, não, pelo amor de Deus. Não sei da porra. A Qual ideia, foi, a André? ideia, a Qual ideia de quem foi? aí, ó? Não, porra, coisa de bandido. Coisa de bandido. Tá bom, mano. Tá bom, então. Tem que colocar uns nomes, igual o Rafael Falcão em latim, aí, ó, bacana. Ai, Vamos ai, colocar as artes do Brejo. O ah, que você boa. acha? Ah, velho, é bom. Ah, arte do Brejo. Pode crer, pode crer. Sétima arte, mano. Tem a das artes do Belo, do Do professor Nogueira. Nogueira, A e gente chama pro Nogueira fazer das uma artes participação. das artes do Brejo com a introdução do Nogueira. A gente manda o Nogueira fazer uma participação só pra ele dizer seres. Ele vai fazer. Vai ter a introdução do Nogueira em cada vídeo a gente vai colocar, ó. O 30 segundos do Nogueira explicando por que você não pode falar palavrão. Acho que a gente se fizer isso, ele mata a gente, cara. É isso aí, ouvinte. Tchau, tchau e até a próxima. Deu Despeça, japonês. Com tudo Deus. de bom aí pra todo mundo que escutou. Infelizmente, hoje tivemos a notícia do nosso falecido Bento XVI, mas esse ano vai acabar e ano que vem vai ser melhor. Tomara. Esse ano foi foda, né, cara? Porra, Hum. levaram. Nos tomaram o Olavo de Carvalho, nos tomaram a Copa, Pelé foi de base, mataram o Papa também. Pior Foda. tudo, o Lavão também morreu. Foi a pior notícia de tudo. Cara, assim, eu vejo assim que. Poxa, se eu estiver falando besteira, Deus me perdoe, mas eu acho que foi melhor assim, sabe? Porque eu acho que É, ele não ia aguentar, cara. Ele não ia aguentar ver tudo que aconteceu no Brasil depois que ele morreu, cara. Acho que ele não ia aguentar, não, cara. Eu acho que o cara. ele ia pegar uma arma e ia dar um tiro em todo mundo, cara. Eu não sei, o professor Olavo passou por maus bocados, sabe? É E verdade. ele estava acostumado Eu acho que a com única coisa as que ia. traições, sabe? Acho que a única coisa que ia rolar era ele sentir um desgosto que ele não merecia sentir, entendeu? Eu acho que isso aí. Então é isso, pessoal. Fique com Deus aí. Até uma próxima. E que Deus tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amém.